Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Seja muito bem-vindo à live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo Estevam. É um prazer estar aqui. Sou Aníbal Albuquerque. Olá. Olá, Gleice. Olá, Cirlana. Olá, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira de Evangelho do Grupo Espírita Paulo Estevam. É um prazer estarmos aqui com cada um de vocês, Valéria, João, Evinha, Rosângela, Hermileuda, Mary, Andressa. Eu sou o Aníbal Albuquerque e às quintas-feiras estou aqui com vocês. É um prazer muito grande. Boa noite, Ângela. Boa noite, Cleide, Ivane Zeclara. Olá, Angélica, Ana Lúcia, que coisa boa. Amados irmãos, aqui nesta quinta-feira faremos o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, contido no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que nós iremos conversar hoje será dos itens 1 a 4. Cujo título dos itens é Ressurreição e Reencarnação. Mas antes da gente passar para o Evangelho, eu tenho 2 avisos para lhe passar. O primeiro aviso é sobre a campanha da nossa nota. Sua nota tem valor, campanha da Cefaz do estado do Ceará, e é muito importante. Pedimos encarecidamente que você, se não se cadastrou ainda, se cadastre e ao escolher a sua instituição para beneficiamento, selecione o GEP. No site do GEP ou aí no Instagram ou no Facebook, você poderá ver lá o CNPJ. Então é muito importante isso. E também, mais importante ainda, cadastrou-se? Não deixe de indicar o número do seu CPF na hora do caixa. Algumas instituições já pedem, como um procedimento padrão dos caixas, mas outras deixam para lá, outras esquecem. Então, não deixe, forneça o número do seu CPF. E Aníbal, por que isso? Porque não adianta somente você se cadastrar. Você precisa indicar o seu CPF, que o seu CPF seja colocado naquela nota. Por quê? Tem 3 coisas aí importantes. A primeira coisa é uma parte, um percentual do valor da nota fiscal é reservada e destinada ao GEP. E segunda coisa, mensalmente a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará faz um sorteio de prêmios em valores em dinheiro. São 6 prêmios. O maior deles em 25 mil, depois 20 mil, depois 15 mil e 3 de 5 mil. Mas Aníbal, e aí o que é isso? Olha, esse sorteio há, para cada um desses prêmios, há 2 ganhadores. O primeiro ganhador é o titular do CPF, que cadastrou e indicou no momento da emissão da nota, e o outro ganhador é a instituição que você se cadastrou. Esse mês, inclusive, agora mês passado em abril, no sorteio que houve, mais uma vez o GEP foi premiado com um valor de 5 mil reais. Gente, isso é importantíssimo. Ajuda a manutenção da casa, até porque estamos fechados, tá bom? Então é importante isso. O segundo aviso que eu quero passar é a palestra pública de amanhã, sexta-feira, dia 7 de maio, às 20 horas, no Instagram, no gep.oficial. E o tema será Justiça das Aflições com o nosso querido irmão Rogério Vasconcelos. Ok? Boa noite, Silvia, Amelinha, Joyce, Raquel, Lia, Luiz. Que coisa boa. Muito boa noite. Antes da nossa prece inicial, eu tenho uma mensagem de harmonização. E a mensagem de hoje, ela tem a ver com o título, só um momentinho, com o título do capítulo 4, que é justamente, não se pode, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá certo?
E a nossa mensagem vem do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia do Chico, na mensagem número 56, Renasce Agora. Como eu sempre tenho feito, eu não lerei a mensagem toda, mas sim alguns trechos mais relevantes e relacionados ao tema de hoje. E no preâmbulo desta mensagem, nos traz Emmanuel a mensagem de João, a mensagem de Jesus, narrada por João. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Jesus. E aí, por que é importante esse tema de hoje? Então, eu faço um convite a cada um dos que está nos assistindo agora. Para quê? Para que você permita que o Evangelho de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pelos amigos espirituais na pessoa de Kardec, possam adentrar em sua morada. Adentrar na morada física e principalmente na sua morada espiritual. Que a sua casa, o seu lar, seja repleto por este Evangelho, seja banhado por esse Evangelho, mas principalmente esta morada do Espírito, esta morada espiritual. Então, nos fala Emmanuel, a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascaradas de encantador revestimento. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre, ou seja, não se esqueça do que nos ensinou Jesus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce então agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale, então, auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Então, meus irmãos, após essa mensagem de Emmanuel, vamos para a nossa prece inicial. E aqueles que desejarem fechar os olhos e aquietando a mente, os pensamentos, pensando na mensagem de Emmanuel, onde ele nos convida para cada dia como oportunidade de renovação, de mudança, de melhoria. E desta forma, possamos na noite de hoje, neste Evangelho de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo, receber as bênçãos do alto, permitindo que estas palavras entrem em nós, em nossa casa, fazendo-lhe morada, e que possamos colocar na prática diária tudo que Jesus nos deu de presente. Fica conosco, Mestre, abençoa este Evangelho, que assim seja.
Olha que mensagem interessante, né, meus irmãos? Boa noite, Janaína, Poliana, Rony, Edival. Muito boa noite a cada um de vocês. Como é que a gente está buscando fazer? Sempre a gente procura trazer uma mensagem que tenha relação com o tema. A gente faz depois a prece. A mensagem a gente nunca lê na íntegra, lê alguns trechos. O Evangelho ele é comentado, podendo ser trazido alguns tópicos. E depois a gente reserva em torno de 20 a 30 minutos para uma conversa, né? Você deixa aí escrito o seu desejo, a sua pergunta ou a sua contribuição, o seu questionamento ou até a sua discordância, sem nenhum problema, né? E a gente vai buscar, na medida do possível, responder, tratar do que você nos trouxe, tá bom? E eu também sempre procuro, da mensagem inicial, repetir a sua leitura já no menor trecho ao final, para que faça mais sentido cada vez mais. Então o Evangelho de hoje, como nós comentamos no início, vem do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nos coube hoje explicar ou comentar os itens 1, 2, 3, 4, em que Kardec vai falar sobre ressurreição e reencarnação. E é interessante porque, para os judeus, a palavra ressurreição significa, como Kardec nos mostra, a mesma coisa que reencarnação. Vejamos, por exemplo, logo na mensagem que está narrada em Mateus ou em Marcos, assim conversa Jesus com seus apóstolos. Ele diz assim: que dizem os homens com relação ao Filho de Deus? Ou seja, com relação a ele, Jesus. E aí, os apóstolos dizem assim, e aí ele pergunta ainda, quem dizem que eu sou? E aí eles responderam, dizem uns que tu és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Observe que já nessa passagem que Kardec nos apresenta, os seus apóstolos, vendo aquele ser especial, lhes atribui uma personalidade ou um espírito de um outro ser que já havia vivido em época anterior, que havia nascido, crescido, profetizado, feito muitas realizações e depois morrido na carne. Então, falam sobre isso, né? E isso é interessante, demonstrando que eles tinham a compreensão que o Espírito, o ressuscitar, falado por eles, seria o renascer. E não nascer novamente o mesmo ser, mas sim num novo corpo, com um novo nome, com novas características físicas, fisiológicas, coisas assim do gênero. Só que isso não era algo tão comum, porque mais adiante, não no comentário de hoje, mas mais adiante há um diálogo de Jesus com Nicodemos, em que ele, um doutor da lei, ou seja, os doutores da lei, frequentavam o sinédrio. E eles eram responsáveis, todos eles, né, com as suas especialidades, eram responsáveis pela parte da justiça, pela legislação, ou seja, criar leis, pela parte do executivo e também pela parte religiosa. Então, eram pessoas bem vistas na sociedade, referenciais. Mas Nicodemos tem uma dúvida quando Jesus fala sobre isso. E mais adiante, há um diálogo de Herodes, o tetrarca, em que ele ouviu falar coisas milagrosas, vamos assim dizer, sobre Jesus. E ele questiona, quem seria ele? Porque diziam a eles que era um João Batista, mas João Batista, o próprio Herodes havia matado e degolado, e a cabeça de João Batista havia sido entregue para a sua esposa, né? Para a filha da sua esposa. Então, isso é bem interessante, a gente compreender isso. E aqui eu não vou entrar no mérito da questão da semântica da palavra, se uma tradição entende que ressurreição é algo e reencarnação é outro. O mais importante
como a gente vê no próprio Jesus falar sobre isso, em que eles acreditavam que Jesus poderia ter sido um profeta que tenha vindo em outra era, em outra época, né? Anos atrás. E aí, há outro momento interessante, só para a gente deixar destacado, né? Frisado como Kardec faz, com relação ao entendimento que os judeus tinham da ressurreição. Quando ele fala, Kardec fala assim, isso está em Mateus e em Marcos. Kardec faz o seguinte comentário, após a transfiguração. Que transfiguração foi essa? Lá no Monte das Oliveiras, né? Há um momento em que 3 dos apóstolos, Tiago, Pedro e João, estão com Jesus, e Jesus afastado, eles veem um grande clarão. E depois percebem Jesus conversando com Moisés e com Elias. E em seguida, quando Jesus se aproxima deles e desaparecem, eles disseram que iriam montar 3 tendas para que cada um desses profetas, Jesus, Moisés e Elias, pudessem dormir ali com eles. E eles vão desaparecer. Mas o que eu queria trazer é porque Kardec, no item 3 desse evangelho, fala assim, quando diz assim, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhe responde, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista, ou seja, que João Batista seria a ressurreição, ou, conforme a nomenclatura trazida pela doutrina espírita, a reencarnação de Elias. Tá bom? Isso é importante a gente deixar destacado. E a palavra reencarnação ela é mais apropriada, porque ressurreição é nascer, é voltar à vida. Só que um corpo que biologicamente morreu não pode ressuscitar. Já reencarnar, na segunda semântica, significa que uma pessoa viveu, desencarnou, e depois ela reencarna em um outro corpo, em uma outra época. Então, isso é importante. Mas mais importante do que isso, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, é que a gente possa fazer uma referência por que a reencarnação ela é tão importante. Eu sei que a Carol trouxe essa temática ontem, né? Uma temática que com certeza ela abordou com muita propriedade, que a Caroline Traeger é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa esclarecida, estudiosa, né? Praticante da doutrina há muitos anos, né? Nascida em berço espírita. E é importante que a gente compreenda isso, porque a reencarnação, ou seja, as diversas vezes que você tem para renascer, ou seja, reencarnar, vir novamente, nos mostra a justiça divina em funcionamento e o seu amor, nos trazendo uma oportunidade para o progresso do espírito, o funcionamento da lei de progresso. O Ivan pergunta, Ivan Fontenay, voltar à carne, ressurreição seria como aconteceu com Lázaro, né? Em que já estava ali, já com mau cheiro, e ele voltou a viver. Mas já com Elias foi reencarnação. Então, a ressurreição seria uma pessoa voltar a viver a própria pessoa. E isso a medicina, os espíritos nos explicam que isso não acontece. Tá? Então, reencarnação. Ou seja, eu ter a oportunidade pela lei de progresso e reencarnação é a pedagogia do amor. Permitir assim, quando os espíritos dizem, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí é interessante isso, a Liduína está me dizendo que está travando. Vocês, por gentileza, me posicionem sobre isso. Tá? É interessante, uma vez eu estava conversando com um colega de outra crença religiosa que não acredita na reencarnação, e eu tentando lhe mostrar a justiça divina funcionando, permitindo que a cada vez que eu reencarne, né, é uma oportunidade que eu tenho de progredir.
Assim também como na mensagem que foi lida no início, a mensagem de Emmanuel, ele nos alerta que a cada dia eu tenho a oportunidade de renascer, de me tornar uma pessoa melhor, de me renovar, de quebrar hábitos velhos, de matar o homem velho e nascer um homem novo. Então, olha que interessante. Está travando. Peço desculpas, eu não estou usando nem o Wi-Fi, eu estou usando a rede da própria operadora para evitar. Sérgio, Zobaida. Vamos lá. Aqui está normal, para mim está normal, pode ser que tenha normalizado. Mas vamos lá. Então, a reencarnação, gente, é uma forma extremamente importante. Só que eu não preciso esperar pela próxima reencarnação para melhorar. O convite que Emmanuel, que Jesus e Kardec nos traz nesse evangelho é que a cada dia eu aproveite essa oportunidade de melhoria. Então isso é interessante. E é assim, com esse burilamento, o Luiz Scafa fala que saiu, entrou de novo e ficou normal. Legal. A Adriana disse também que está normal para ela. A Sara Mota, né? Sarinha, disse também que está normal. Dê uma olhadinha aí, por gentileza. Às vezes é o Wi-Fi que não está bom. Então, quando Jesus fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é porque a cada vez mais, com esse burilamento espiritual, eu vou evoluindo, eu vou progredindo, eu vou me sintonizando mais e mais e mais com a espiritualidade amiga. E desta forma, eu começo a fazer mais parte, a enxergar mais, a ver Deus presente em minha vida. Ver Deus em tudo que há no universo, no meu próximo, na natureza, nos animais, no respirar, em tudo isso. Tá certo? E aí, olha que interessante. Eu quero trazer uma mensagem contida no livro Jesus no Lar, psicografia do Chico, pelo espírito Neio Lúcio. Esse livro ele é interessante. Ele retrata a implantação do primeiro evangelho no lar, na casa de João, por Jesus. E eles se reuniam periodicamente para falar do evangelho. E na mensagem de hoje, eu vou ler alguns trechos em que Jesus vai falar o que é o reino de Deus. Ou o que é que eu posso fazer para entrar ou para ver o reino de Deus. Justamente com uma explicação do que está no título do capítulo de hoje, em que Kardec aborda sobre a ressurreição e reencarnação. Onde a reencarnação é a oportunidade que eu tenho de a cada época retornar à carne e colocar em prática os aprendizados adquiridos na erraticidade e ao mesmo tempo passar por provações para me fortalecer e também expiar, ou seja, reparar, corrigir falhas que eu tenha cometido perante terceiros e existências anteriores ou perante a minha vida, a minha existência. Tá certo? Então, do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia do Chico, é a mensagem número 3, que são explicações do mestre. E, novamente, eu vou ler alguns trechos para entrar em sintonia com o tema de hoje. Fica o convite para que você absorva, né, essa mensagem trazida por Neio Lúcio, pelos Espíritos, que comunga. Essa mensagem tem tudo a ver com o que Jesus falou e que Kardec traz nesse capítulo. Estão lá no Evangelho e Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, questiona, pergunta, né, de forma muito serena sobre
a ideia do reino de Deus. E ela fala assim, Senhor, né? Sara fala, como iniciar-me nela, né? Nessa reino de Deus? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha acima de tudo o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Olha que interessante e olha a sinceridade de Sara, né? Olha que interessante. E aí há um comentário de Pedro, tá? Mas aí eles aguardam silenciosamente pelo comentário que viria por Jesus. E Jesus assim fala, né? Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Lembremos que o esposo dela, Benjamim, era criador de cabras. Aí ela responde, é a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. E Jesus indaga, como você procede para conservar o leite inalterado e puro do benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Então ela demonstra a prática e a experiência e o cuidado que ela tinha na lavagem do recipiente que iria receber o leite das cabras, para dali fazer outros tipos de trabalho, manteiga, queijo e o próprio leite para consumo. Então Jesus sorriu e falou, assim, Sara, é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Olha que beleza, gente. Apesar da mensagem ser elevada, ser bela, mas se eu não me renovar, se eu não me limpar, se eu não lavar este vaso, esta mensagem vai se contaminar com as minhas impurezas. Continua Jesus. Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro, de esclarecimentos elevados, penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Concluiu assim Jesus. Lembremos que eu estou lendo alguns trechos, eu não estou lendo na íntegra, tá? É a mensagem número 3, Explicações do Mestre, do livro Jesus no Lar. Então concluiu Jesus. Olha só, Jesus sempre gosta de contar histórias, né? Então ele falou do leite, da cabra, e agora ele vai falar da natureza. Ou seja, a mesma coisa, dependendo de onde ela esteja, terá reação diferente. Assim é a mensagem dos bons espíritos, a mensagem trazida pelos mensageiros de Deus. Então conclui Jesus. O orvalho num lírio alvo é um diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Então, meus irmãos, eu vou já parar por aqui, já são 8h30, né, para deixar um momento de interação, não teve nenhuma
até agora, até o momento, alguma pergunta, algum acréscimo, alguma contribuição. Mas antes de passar para ver mensagens trazidas por vocês, eu vou reler da mensagem inicial, que foi de Emmanuel, do livro Fonte Viva, Psicografia do Chico. Eu vou ler alguns poucos trechos. É a mensagem número 56, Renasce Agora, que tem a ver justamente, né, com a passagem de Jesus, em que ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Alexandre, Girlene. Vamos lá. Então, nessa mensagem, Emmanuel fala o seguinte: a própria natureza apresenta preciosas lições. Neste particular, sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Quanta oportunidade cada um de nós tem, ou já teve, ou terá, de renovação. Que não desperdicemos, que aproveitemos, né? Continua Emmanuel, num outro trecho. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. E já finalizando, nos fala Emmanuel: deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não esqueça dessa mensagem de Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Ou seja, é melhor que você hoje esteja melhor e assim possa ajudar a acolher o outro, do que amanhã você vir a estar adoentado do espírito, moralmente, e está precisando ser socorrido. Então, nessa mensagem do Evangelho de hoje, né, é muito interessante esse convite que Jesus nos faz, essa assertiva: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A cada dia eu tenho essa oportunidade, mas mesmo que após a morte do corpo físico, eu continuo tendo esta oportunidade. E eu, aproveitando melhor a erraticidade, ou seja, o momento em que eu esteja no plano espiritual, é um momento de refazimento do perispírito, um momento de, às vezes, de dor e sofrimento, dependendo como tenha sido a minha vida, a minha existência. É um momento também de aprendizado, é um momento também de renovação do espírito, renovação do perispírito. É um momento em que eu posso escolher as provas e as expiações da minha próxima reencarnação, das necessidades que eu tenha. Posso estar nesta condição de fazer essas escolhas e, ao reencarnar, mais uma oportunidade de reescrever ou escrever um novo capítulo de minha existência, que já tem capítulos anteriores. E aí eu estava me lembrando agora que eu ia contar um diálogo que eu tive, e aí quando falaram que havia travado, eu me esqueci. Então, conversando com este amigo, ele não acredita na reencarnação, e ele diz: é muito bom esse negócio de reencarnação, porque eu posso fazer tudo que eu quiser de ruindade, porque eu vou ter uma nova chance. Eu disse: é verdade. Mas também eu posso fazer tudo de bom e aproveitar. Porque imagine se você tiver só uma existência. Aí eu perguntei. Aí ele disse: mas é melhor ser só uma existência, porque eu vou fazer tudo de bom. E aí eu perguntei: e quantas pessoas aproveitam isso? Quantas realmente fazem? E se ele não faz essa coisa de bem, ele vai perder porque ele vai ter só uma existência? Olha que interessante.
Então é para a nossa reflexão. A Girlene fala assim: podemos melhorar cada dia. Todo dia uma nova oportunidade de crescer moral e espiritualmente. E esse é o chamado. Este é o convite que Jesus nos faz e que Kardec vai explorar neste capítulo. Ele traz principalmente essa parte inicial de diferenciar semanticamente ou significativamente ressurreição e reencarnação, mas ao mesmo tempo o que uma raça compreende como sendo ressurreição e nós como reencarnação é a mesma coisa e não tem problema. Uma vez, inclusive, eu ouvindo um podcast do Haroldo, ele estava com um rabino, um amigo dele, que sempre apresentou muitas obras e foi quem apresentou o caminho para o Haroldo ir a Jerusalém e pesquisar as obras no original, né? Ele disse: olha, nós não vamos perder a nossa amizade. Para você o que é ressurreição, para mim é reencarnação. O que é para mim reencarnação é para você ressurreição. E estamos conversando, não tem problema algum. E a gente até mostrou isso logo no início, porque alguns acreditavam que Jesus poderia ter sido Elias, Jesus poderia ter sido Moisés ou algum dos profetas, né? João Batista, por aí vai. A Vanessa fala assim: Aníbal, quando desencarnamos e temos uma crença que não é a de que o espírito vive, existe algum tipo de ajuda para que a pessoa entenda que tudo o que ela acreditava não existe? Vanessa, sim. Os espíritos procuram esclarecer paulatinamente. Primeira coisa que ele vai se deparar é perceber que não está só. Perceber que está vendo e ouvindo. Eu vou lhe trazer agora. Tem coisas como o próprio Jesus dizia: o pior cego é aquele que não quer ver. Então, às vezes, há situações, circunstâncias em que, mesmo a pessoa enxergando, ouvindo, vivenciando, ela não acredita. E aí é interessante nessa sua pergunta, né? Eu já tive experiência em algumas reuniões mediúnicas, eu trabalho como dialogador, como doutrinador, em que, às vezes, a gente recebe, acolhe para diálogo irmãos que são do clero. E eles não aceitam, às vezes, conversar conosco, porque percebem que onde estão, numa casa espírita, e por não acreditarem nisso, acham que isso não existe, ou é coisa do Satanás, né? Ou até conversam, mas não se convence, a gente não tem uma autoridade sobre eles. E aí é interessante que a espiritualidade traz outros padres, outros cardeais ou bispos que foram contemporâneos e que já acreditam na vida após a morte e na possibilidade de reencarnação. E aí a gente silencia e ouve a conversa dos dois. Tipo assim: "Ô, bispo João, tudo bem?" "Claro, meu filho, tudo bem." "Olha esse rapazinho querendo falar sobre isso." "Meu irmão, o que ele está falando faz sentido. Ele tem razão. As nossas crenças não eram verdadeiras. A vida após. Tanto é que estamos aqui conversando." E aí é interessante que, diante disso, né, ele aceita. Aceita ser ajudado, aceita o que está vivenciando, porque antes ele está em conflito. Eu tive uma experiência dessa também em janeiro de 2005 com a minha mãe. Ela é muito católica, não acreditava em vida após a morte, não concordava com que eu fosse discípulo, né, de Kardec, da doutrina espírita. E é interessante que, depois do seu desencarne, uma semana depois ela veio numa reunião mediúnica e conversou comigo diante de um fato que havia acontecido no leito no hospital, em que ela havia reclamado de uma atitude minha, porque ela não estava compreendendo o que eu estava fazendo. E aí ela veio chorosa e pedindo desculpas, né? Ou seja, e ela me disse: "Meu filho, agora eu já estou entendendo, eu recebi esclarecimentos e orientações." Então, Vanessa, sim, é possível, mas há ainda aqueles que não acreditam. Opa, Alexandre, boa noite. Tá sumido, né? E aí, gente? Que a gente não perca essa oportunidade que Deus nos dá de, a cada dia,
ou a cada existência, eu me melhorar, eu aproveitar essa oportunidade. É a tal aceitação? Acredito que sim, né? Aceita que é mais fácil. Na verdade, é compreender. Um primeiro impacto que todos nós temos diante da morte é o medo do que virá, principalmente aqueles que não acreditam na vida após a morte. Então fica com um receio muito grande de não ver mais seus parentes, e não é assim que acontece. Nós podemos visitar, nós podemos interagir. E às vezes acontece um estado de torpor em alguns que recentemente desencarnaram, que não conseguem nem sair de próximo da sua residência. E aí, dependendo do seu apego à matéria, ele sofre. Sofre por quê? Sofre porque não lhe ouvem, não lhe compreendem, não lhe enxergam. Às vezes presencia discussões que ele não queria que aquilo acontecesse, né? Vê a dor muito grande dos que ficaram. Então há uma série de acontecimentos que muitas vezes a espiritualidade procura logo, na medida do possível, socorrer para minimizar a dor, e aquele espírito recém-encarnado, se possível, passar por uma sonoterapia, por um tratamento para depois esclarecimento e orientações. Tá bom? Ok, Vanessa, que bom. Que bom saber. Então, gente, enquanto vocês não vão trazendo outras contribuições ou questionamentos ou indagações, deixa eu contar uma pequena história que vem de contos indianos, que retrata um pouco do que a gente está falando hoje, né, desse ensinamento de Jesus e dessa explicação trazida por Kardec, contida em todo esse capítulo. Conta a história de dois jovens que foram para a floresta para caçar, jovens indianos, né, um conto indiano, e se perderam. Quando se deram conta de que não sabiam mais o caminho de volta da aldeia, a única preocupação deles era procurar um abrigo, já que precisavam se proteger da noite, dos animais e por aí vai. E aí, procurando, perceberam ao longe uma fumaça e seguiram em direção àquela fumaça, e chegando lá, era uma cabana. Bateram a porta, um ancião os recebeu, os acolheu, tomaram banho, né, pediram abrigo, não foi negado, tomaram banho, jantaram, dormiram, e de manhã, no café da manhã, um olhou para o outro e falou assim: você viu quem é esse senhor, quem é esse ancião que nos recebeu? Sim, é aquele senhor que morava em nossa tribo, em nossa aldeia há muitos anos atrás, e ele prevê o futuro, ele consegue enxergar o futuro. E ele havia desaparecido. E aí os jovens, depois de tomar o café, quando vão se despedir, falam para o ancião que o haviam reconhecido e que só sairiam dali depois que eles lhe dissessem qual era o futuro de cada um deles. E o ancião disse que já tinha saído daquela aldeia porque isso não podia acontecer, ele era muito atormentado, que ele não poderia prever o futuro não era tão certo. Há alguns sinais, mas o tempo todo nós estamos construindo, mas os jovens insistiram tanto, e o ancião, percebendo que eles não sairiam dali, lhes revelou: meu jovem, você tem um bom karma. E nesse seu bom karma você vai ser, daqui a um ano, daqui a 12 meses, você vai ser um rei. Você vai governar a sua aldeia. E você, meu jovem, infelizmente, você tem um mau karma. E daqui a 12 meses, daqui a um ano, você terá morrido. É mesmo? É. E aí eles foram embora, um super feliz por dentro, eufórico, e o outro super triste. Voltaram para a aldeia, né, encontraram o caminho, e aí falaram onde tinham passado a noite, falaram da revelação do ancião, os moradores acreditaram, e na sequência, como é que eles dois se comportaram? Aquele que ia ser o rei começou a ser arrogante, prepotente, qualquer contrariedade dizia: quando eu for rei, eu vou mandar lhe prender. Outra contrariedade mais grave: quando eu for rei, eu vou lhe mandar lhe matar. Quando eu for rei, eu vou lhe mandar deportar dessa aldeia, você não vai mais viver aqui. Então, é interessante. E o outro não. O outro, como ele sabia
que o que ele fizesse aqui ia repercutir indo para o céu ou para o inferno, né? Ele procurou a cada dia se pautar em coisas melhores. E assim ele fez. Então passou 6 meses, 9 meses, chegou os 12 meses, super ansioso, nada aconteceu. 14 meses, 15 meses, 1 ano e meio e nada. Aí os dois disseram, rapaz, isso não pode. Eu não virei rei e o outro que corra boa, eu não morri. E aí foram procurar novamente o ancião para tomar satisfações. E é interessante que no caminho eles se depararam logo depois de uma curva com um saco com muitas moedas, com muitas joias. E aquele que ia ser o rei já correu. Opa, isso aí deve ser alguma coisa do meu reinado. E saiu correndo para pegar esse saco. E o outro, triste. Para mim não adianta eu pegar esse dinheiro porque não vai servir para nada. E aí ele foi caminhando, mas caminhando devagar, observou que ao longe vinha uma pessoa num cavalo, num galope, e ele percebeu que a pessoa desmontou do cavalo e correu para o lado do amigo dele. Era um dos ladrões que havia roubado esse tesouro e havia voltado para recuperar a sacola que havia caído. E já estava com a faca na mão para matar o amigo dele, e quando ele vê, ele corre para salvar o amigo, luta com aquele ladrão e o amigo leva uma facada no ombro. Aquele que estava com a sacola, que ia ser o rei, que ainda não era rei, vendo a situação, aí o ladrão foge, vai socorrer o amigo. Vai socorrer o amigo. Socorre, faz um curativo, né? Faz um torniquete, e vão para a casa do ancião para poder lavar e tudo mais. Chegando lá, cuidam do ferimento e, claro, foram para quê? Para tomar satisfações. E foram tomar satisfação. Já tinha se passado 1 ano e meio e não tinha acontecido nada do que o ancião tinha previsto. Será que o ancião não era mais aquela pessoa sábia que previu o futuro? E ele disse, eu falei para vocês que o futuro não é certo. Há um planejamento, mas o tempo todo pelo livre-arbítrio. Ele não falou livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a gente, pela doutrina espírita. A gente constrói a nossa existência, que é o tema de hoje. Você, meu jovem, era para ser um rei realmente. E aquele tempo era programado. Mas você se tornou, você se apresentou, se mostrou uma pessoa tão arrogante, egoísta, carrasco, que o máximo que você vai conseguir é essa sacola. E esse jovem, realmente ele estava previsto morrer. Mas ele procurou a cada dia dar o seu melhor. Fazer o melhor para si e o melhor para os outros. Procurou amar, perdoar, procurou aprender ensinamentos novos. E com isso, o seu mau karma se purificou, se limpou. E o máximo que ele vai acontecer agora nesse momento, que estava previsto ele morrer, é esse ferimento no ombro. Então a vida, meus irmãos, é desse jeito. O tempo todo nós temos oportunidade de nos melhorarmos, de nos renovarmos. E é esse o convite do Evangelho de Jesus, esse é o convite do Evangelho segundo o Espiritismo. E enquanto eu contava essa história, houve um comentário aqui do Alexandre. Entendi com a Covid que a oportunidade de quase morrer é uma experiência muito forte, que devemos aproveitar para alavancar a reforma moral do espírito. Estou muito grato pelo treinamento. Que bom, Alexandre, que te serviu de exemplo, serviu de experiência e que você possa multiplicar essa semente. 10 vezes mais, 100 vezes mais, mostrando para as pessoas a necessidade de mudar. O próprio Evangelho de Jesus fala disso, né? No mundo de expiações e provas, muitas vezes só aprendemos pela dor, quando deveríamos aprender pelo amor. Então, às vezes, é a saúde que se perde para perceber a falta de valor que se não teve para a saúde. Às vezes é um relacionamento que se desgasta ou que se perde, alguém que vai embora, para eu perceber o valor que aquela pessoa tinha. Que eu deveria ter pedido perdão, que eu deveria ter amado mais, que eu deveria ter conversado mais. Deixa eu ver o que mais aqui. A Vanessa fala assim, na verdade, a bondade divina nos acompanha. Com certeza. Com certeza. Vamos ver o que mais.
A Girlene fala assim: Alexandre, tudo serve de ensinamento. Saúde, que bom. A Vanessa comenta: aqui nessas lives temos muitos ensinamentos. Fico muito feliz. Esse é o nosso objetivo. Que a gente está fazendo o Evangelho. E o Evangelho de Jesus, o Evangelho dos Espíritos, o objetivo é esse: a nossa melhora, a nossa reforma moral. Nossa reforma íntima. Estão comentando do travamento. Realmente o Instagram está muito instável, as redes não estão tão boas. E falaram que ontem também travou, ontem com a Carol, hoje também. Paciência, né? Mas não vamos desistir, com certeza. Nem eu, nem vocês. Exatamente. Entra e sai de novo. Tudo bem. Por enquanto, essas são as contribuições. Já faltam 9 minutos para as 9 horas, para o nosso encerramento. Espero que o Evangelho de hoje, né, tenha sido proveitoso. Convido para que você assista a palestra de amanhã. Será muito boa, oportuna, como sempre. Né? O nosso querido Rogério Vasconcelos falará sobre a justiça